1 Samuel, capítulo 23, hoje vamos considerar do 15 ao 29. Então, apenas para contextualizar, os que não estiveram semana passada, quais são os episódios antecedentes? Bom, Davi está fugindo de Saul. Saul é o rei. Saul, apesar de não ser mais legítimo, o Senhor o ter abandonado, dado as costas para ele, por conta do que ele fez, é juízo do Senhor, mas Saul continua no trono. Mas Davi já foi ungido o próximo rei. Davi é rei, ainda não de fato, né? Saul está no trono, mas Saul começa a perseguir Davi. E nós vemos os episódios, nós vimos, né, os episódios de perseguição, começando lá desde o capítulo 18, depois da vitória de Davi sobre Golias. O espírito mal do Senhor vai sobre Saul e o atormenta mesmo, como juízo, e ele começa a perseguir Davi. Só que Davi é amado. Davi é amado por Jonatas, Davi é amado pelo servo de Saul, Davi é amado pelo povo, Davi é amado pelas filhas de Saul. Saul tenta de várias maneiras matar Davi, seja de forma direta com sua lança, ele erra sempre, Davi se esquiva, seja de forma indireta, ele manda Davi para frente de batalha para tentar morrer contra os filisteus, mas Davi sempre tem êxito, Davi sempre consegue vitórias, porque o Senhor é com Davi, o herói é o Senhor, o herói é o Deus de Davi, porque o Senhor é com Davi, Davi tem êxito. Davi é um servo ungido, então ele consegue êxito nas batalhas. E então nós temos aí diversos episódios em que Jonatas protege Davi, até mesmo o Espírito de Deus derruba pessoas, né? Lá os servos de Saul que foram tentar pegar Davi, eles são derrubados, eles são impedidos de pegar Davi, e Davi vai se livrando, Davi vai escapando o tempo todo. Mical engana o servo de Saul, lembra? Fazendo um boneco lá, fingindo que era um boneco, dormindo, que era Davi. E tem um episódio que é o clímax disso, que Jonatas conversa com Davi: olha, será que meu pai quer te matar mesmo? Vamos fazer um teste. E aí tem um banquete na festa da lua nova, e de fato eles entendem que Saul quer matar Davi, não tem outra saída. Aliás, Saul tenta matar até Jonatas, o filho dele, na própria festa. Então, pelo aquele plano de jogar flechas, lembra disso? Davi é avisado: vai embora, Saul quer te matar. Meu pai, né, Jonatas falando, quer te matar. Então começa a saída de Davi da região ali. Ele vai para Nob, uma cidade de sacerdotes, onde ele escuta com Aimeleque, que é o sacerdote, que dá pão para ele, dá a espada de Golias para ele. Acha estranho, mas dá para Davi o que ele quer. Depois Davi foge para Gade, e aqui eu vou colocar o mapa para a gente relembrar essa jornada de Davi aqui, ó. Montei meu laser. Espera aí. Já filmou. Davi então sai ali de Gibeá de Saul, né, que é onde ele tem encontro mais ou menos um pouco próximo ali com Jonatas, e ele começa a fugir. Ele vai para Nob, que é um pouco abaixo, acho que não está aí nesse mapa. Depois ele vai para Gate, lá na terra dos filisteus. Lembra que ele se finge de louco, porque os filisteus falam: isso aí é Davi, eu conheço esse cara aí, ele é Davi. E o rei de Gade fala assim: mais um louco aqui, você já tem muito louco na minha terra, manda embora esse louco. E Davi se finge louco, escreve um salmo, né? Então aqui, esse contexto, muitos salmos são escritos, de Davi fugindo, Davi dizendo: os meus inimigos me cercam. A gente lê muito isso em Salmo, né? Os meus inimigos estão contra mim. É muito nesse contexto aqui. Depois Davi vai para a caverna de Adulão, onde ele se refugia ali. 400 pessoas vão ter com ele, pessoas endividadas, pessoas entristecidas. Depois ele sai de lá, vai para Mispa de Moabe, ele vai para a terra de gentios, ele recebe ali asilo, né, do rei, porque ele tem sangue moabita nele. Mas depois o profeta Gade diz: sai daí, Davi, você não vai ficar mais aqui nesse lugar seguro, volte para ajudar. Então ele volta para cá e fica aqui nessa região onde tem bosques ali, Herete, o bosque de Herete. E então acontece o que nós vimos semana passada, né? Antes disso,
Saul descobre que Davi esteve em Nob. O que ele faz? Por meio de, qual é aquele nome do servo dele, que mata todo mundo? Oh meu Deus, fugiu aqui. Doeg. Por meio de Doeg, Saul mata sacerdotes do Senhor. A cidade toda, depois de Nob, morre. É uma, assim, passa a espada em todo mundo, até em animais. Então Saul está querendo matar Davi. Depois, Abiatar, que é o filho de Aimeleque, sobrevive e vai para Davi, levando a estola sacerdotal. Fala: Davi, Saul matou todo mundo que esteve em Nob. Davi fala: eu tenho parte nisso. Eu estive lá e eu sei, ele sairia fazer isso, eu sabia disso. Só que aparece uma situação, semana passada, filisteus em Keila, né? Essa cidade aqui. Davi é avisado, só que Davi tem orientação, Davi tem um diferencial que Saul não tem. Qual é? A voz de Deus. Davi tem voz de Deus para ele, tem o Senhor com ele. Por meio do sacerdote, Davi recebe orientação. Então Davi vai a Keila, livra dos filisteus, só que é uma cidade murada. Saul fica sabendo disso e fala: eu vou pegar ele lá. E Saul cara de pau e fala: o Senhor me deu Davi, né? Ele está lá tem portões e travas, ele não vai sair de lá. Só que qual a diferença de Davi? Ele tem o Senhor falando com ele por meio do sacerdote. Ele consulta de novo o Senhor, ele pergunta, né? Os moradores de Keila vão me entregar? Vão. E daí Saul vai vir até mim? Vai. Então eu vou sair. Então ele sai de Keila e se dispersa com o seu bando, né? Foi assim que terminou a semana passada. Ele permanece no deserto, nos lugares seguros, na região de Zif. Então, nós estamos falando daqui. Lembra, aqui é a tribo de Judá, tribo de Davi. Ele é, né, da tribo de Judá. Ele é de Belém, olha aqui, a casa dele está aqui. Aliás, a família dele está com ele, se refugiando com ele. Então, nós paramos aí. Davi está no deserto de Zif, refugiado de Saul, que ele sabe que Saul quer matá-lo. Esse é o contexto todo. Tá? E hoje, nós temos o contexto exato do Salmo 54. Já a gente vai para ele, mas hoje é o contexto da escrita do Salmo 54. Foi nesse contexto de hoje que nós vamos ver que Davi escreve esse salmo. Vamos lá então para o nosso texto. Dado esse contexto todo, até para os que nos visitam, ficarem um pouco inteirados aí de que história nós estamos falando, né? Vamos lá para o nosso texto. Versículo 15. Então Davi está no deserto com seus homens, refugiado lá no deserto de Zif. E, curioso, importante isso que eu deixei de falar, Deus não entrega Saul nas mãos de Davi. Isso é importante. O que Saul faz todo dia, o texto da semana passada diz: procura Davi. Ele só faz isso da vida dele. E Deus não entrega. Davi está protegido por Deus. Davi é livrado por Deus de cair nas mãos de Saul. Estamos nesse contexto. Versículo 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, então ele viu que Saul foi buscá-lo para matá-lo, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então, assim que ele sai de Keila, ele vai para a região do deserto de Zif, e começamos aí novamente, tá? O deserto de Zif, em Oreza, aqui um pouco mais a leste ali, que nós vimos de onde ele estava. Ali eram partes mais elevadas um pouco, tá? Esse território propiciou possivelmente para Davi alguma pastagem. Essa palavra aqui, Oreza, quer dizer bosque, quer dizer uma área verde. Por que tem pastagem ali? Davi tem boi, não tem? Lembra que ele pegou bois? De quem? Dos filisteus, que iam saquear a cidade de Keila, não é? Pegar os grãos lá nas eiras. Davi mata os filisteus e pega os bois. Agora Davi tem animais com ele. Então ele vai para um lugar de pastagem. É muito possível ali que era um lugar de boa pastagem e de considerável proteção para ele. Tá? Para ele se esconder. Um lugar onde tinha muitas árvores, talvez assim, mais fácil de se esconder. O ponto é que Davi estava com medo. Ele está se refugiando. Percebe? Ele não está assim: eu não temo, eu vou até Saul. Ele está fugindo, ele está o tempo todo fugindo. Ele está se escondendo porque ele tem medo, né? A fé que Davi tem não impede que os medos voltem.
Ele tem que se refugiar. E a Bíblia deixa claro que Deus não entregava Saul a Davi, ou não entregava Davi a Saul. Mas assim, o quanto você acha que Davi estava assim, consistentemente confiante nisso? É difícil a gente pensar nessa situação, né? Davi não estava tranquilo, estou tranquilo, Deus não está entregando. A gente está lendo isso, mas vive isso para você ver. Você sai de um lugar, você não consegue ainda. É difícil você ter essa confiança. O autor inspirado diz: Deus não está entregando Saul, mas Davi está se refugiando. No dia a dia, com menos, a gente se desespera. Não é? Com muito medo a gente se desespera, a gente tem medos e medos. Então, Davi está com medo. É esse o ponto. Ele estava numa terra que ele precisava se refugiar de alguma maneira. Tem outro aspecto também. Ele se garantia, mas ele tinha gente para proteger. Então isso dá um medo diferente, a responsabilidade. Tem gente que, dependendo dele, né? Pessoas que não são treinadas, pessoas, a família. Então ele tem medo, exatamente. Ele é responsável por um grupo ali, diz, agora são 600. Então você tem um Davi com medo aqui. Então, olha o refrigério do Senhor. Se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. Então, gente, olha que ironia. Saul faz o que na vida? Procura Davi. Ele tem uma rede de pessoas para informar, não é? Ele tem uma rede de informantes. Mas ele acha Davi? Ele não consegue achar Davi. Aliás, Saul não acha nada, né, gente? Ele não acha a jumenta do pai. Ele não acha nada nunca. Né, Adriana? Minha mãe até falou hoje, se a mãe de Saul tivesse, ele estava lá, se eu for aí achar, eu vou te esfregar na tua cara, Davi. Porque não é possível, você não acha nada. Eu vou achar Davi e vou esfregar na tua cara. Não acha nada. Saul não acha. Agora, Jonatas, olha o texto, que ironia. Então Jonatas foi a Davi. Cara, não é brincadeira, é isso? Jonatas sai, ele está vivendo ali com o pai tentou matar, ele sabe dos riscos que tem, porque o pai já sabe que ele tem amizade com Davi. Ele sai e vai para Davi e acha. É impressionante isso, né? Porque é um irmão na fé, é um amigo na fé, com quem ele tem aliança. Ele não pode ligar para Davi, não tem telegrama, não tem WhatsApp, não tem nada. Como é que ele acha Davi? O texto não fala. Providência de Deus, é claro. O Senhor está guiando até isso. O texto não dá explicações para como é que ele achou, mas o interessante é que Jonatas acha Davi e Saul não consegue. E bem quando as pressões da vida estão sobre Davi, a fé talvez com um fiapinho para desistir, Jonatas aparece. Olha que bálsamo do Senhor, não é? Essa visita dele, o texto diz que fortaleceu a mão, literalmente no hebraico fortaleceu a sua mão, como se fosse a mão para a batalha, ou fortaleceu a sua confiança. Essa é uma ideia mais assim, interpretada, mas o literal fortaleceu a mão dele para continuar, né? Não tem outra razão para Jonatas ir a Davi, dados os riscos, a não ser: meu amigo está precisando de encorajamento. Não tem nenhuma outra razão a não ser essa. Então, do conforto do seu contexto de filho de Saul, ele vai para o deserto ajudar o amigo dele. Isso é uma amizade, né? Uau, que amizade é essa? Um amigo que está disposto a sacrificar o tempo dele, até a vida, para achar o outro amigo. Então, a fé de Davi estava provavelmente inconsistente ali, muito frágil. E Jonatas foi lá e fortaleceu, o que é normal. O que é normal. Ela falou, né? Não é possível uma pessoa humana passar pelo que está passando, constante, a mesma fé, a mesma esperança. Alguns autores que eu li colocam uma imagem muito bonita. Jonatas foi lá para colocar a mão de Davi na mão de Deus. Não é? Que assim, figuradamente falando, porque Davi provavelmente não tinha força para isso. Precisava de alguém falar: vem cá, deixa eu colocar a tua mão na mão de Deus. E isso acontece com a gente quando a gente está mal, um amigo que chega com uma palavra de... Essa já é uma das aplicações do nosso dia de hoje, né? Isso é um bálsamo que um amigo dá no meio de uma pressão, de uma provação. Você tem uma palavra de um amigo que vem só para falar com você.
Que diferença isso faz na nossa vida, né? É uma coisa muito bonita isso, pegar na mão de alguém e levar essa pessoa até Deus. Um outro autor diz assim, lembrar aos nossos amigos cristãos nos seus dias de dificuldade sobre a sua relação com Deus, encorajá-los a pensar no interesse que Deus tem por eles, em suas promessas a eles, falar aos seus ouvidos as garantias de Deus, é a melhor maneira de encorajar abatidos. É isso que o Jonatas vai fazer. Irmão, nós precisamos dos outros. Nós precisamos de pessoas o tempo todo. Jonatas foi fazer o quê? Foi lembrar da vida das promessas de Deus. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele diz, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, Jonatas está aqui chegando a Davi, falando o que Deus já falou com Davi, ele já foi ungido para isso. Davi já tem as certezas sobre quem ele é. Jonatas vem só falar o que ele já sabia, mas como isso é importante. Em aconselhamentos com irmãos, muitas vezes a gente tem que falar o que a pessoa esqueceu. Ela sabe, mas eu vou te lembrar de algumas coisas. Como isso fortalece. E apaga o que você sabe, aí você vive pelo que você sente. E esse é o grande problema. O teu sentimento toma o que você sabe. Aí alguém que vai lembrar o que você sabe já é um bálsamo. Precisava ser lembrado disso. Puxa vida, você vai ser rei. O Senhor te ungiu, meu pai não vai pegar você. E ele sabe disso, ele sabe. Fala, Fernanda. Eu esqueci, você lembrava. Tá bom, desculpa, é que eu estava no meio do raciocínio. E curioso que essa visita de Jonatas aqui está no meio de duas traições. Teve uma em Keila, né, que não foi assim consumada, foi quase. Ele perguntou, as pessoas de Keila vão me denunciar? Vão. Ele acabou de salvar a cidade. Olha que traição. E já os ifeus vão traí-lo também. No meio de duas traições tem um amigo fiel para encorajar, para lembrar dele o que Deus já fez com ele, já falou para ele as certezas. Então, Jonatas está ajudando Davi a achar forças em Deus. Em Deus, fala. Quando ele fala o segundo comando, Isso. ele quer dizer comando dos exércitos? Isso, eu vou tratar disso. É isso. Ele seria o vice-regente. Ele seria o vice-regente. Tá? Ele tem uma aliança com Davi. Provavelmente, alguma das 3 alianças que eles fizeram, essa é a terceira, talvez tenha tratado disso. A gente não tem isso explicitamente, mas é possível que Davi tenha falado, você será comigo no meu reino. E Jonatas fala isso, eu vou ser o segundo com você, e Deus vai te dar o reino, é teu reino, então fica tranquilo, tá? Ele veio confirmar, Jonatas, que era vã a esperança de Saul pegar Davi. A mão de Saul não seria vitoriosa, porque a mão de Deus era com Davi. E gente, esse é o último encontro dos dois. Eles não se encontram mais. Daqui a pouco Jonatas morre, eles não vão mais se encontrar. E olha o último encontro, é o encorajamento de Jonatas. E olha que como Jonatas não é egoísta. Ele é o filho do rei. Tudo bem, é um rei que já perdeu a sua legitimidade, mas ele poderia dizer, quer saber, eu sou o filho do Saul. Ele se esvazia o tempo todo. Jonatas fala, é você, eu sei que é você. Lembra que Jonatas já deu para Davi a armadura, já deu espada para Davi, fez aliança com Davi. Isso, ele sabe o lugar dele, eu seria o segundo. Eu não tenho pretensão de ser o primeiro, é você o primeiro. Ele é ungido, né? Jonatas? Não, exato. Então, e olha que... Ele tinha perfil. Tinha perfil, corajoso. Mas ele sabe quem é ungido, né? Ele está em sintonia com o que Deus está fazendo com Davi. E veja que os dois não armam para pegar Saul. Percebe? Davi até agora nunca falou, vou matar Saul. Ele nunca falou isso. Ele nunca falou que queria matar Saul. E semana que vem a gente vai ver o famoso episódio de que ele está na caverna, né, defecando, que a hora que ele vai matar, Davi fala, eu não vou matar.
Eu não vou tocar nele. Deus não me levantou para isso. Deus colocou, exato, Deus colocou Saul lá. É o Senhor que vai tirar, eu não vou matar. Ele tem essa consciência. É assim como eu pensaria, não é? E todo mundo pensaria. Agora, porque acaba o problema. Foi Deus que botou ele aqui, né? Acabou o problema, se eu matar esse cara hoje, acabou. Eu vou sair daqui livre para minha casa. Mas ele não faz isso. Mas a semana que vem, temor do Senhor, ter consciência de quem é, de quem ele é. Vingança não é, exatamente, tudo isso está embutido aí, tá? Então, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Então, eles de novo fazem uma aliança. O texto não dá aqui qual foi a aliança, mas é diante do Senhor, ou seja, o Senhor é testemunha do que eles estão acordando ali. De novo, Davi e Jonatas, amigos. Davi ficou em Oreza, lá no deserto, e Jonatas voltou para sua casa, lá em Gibeá, casa onde está a casa de Saul, né? Então, era um governo aqui de coalizão. Então, possivelmente aqui foi ratificada, endossada. Olha, nós vamos governar juntos. Possivelmente, estou aqui conjecturando o que teve nessa aliança, né? Um governo de coalizão aí. Mas tem um problema. Saul permanecia no trono. E essa é a terceira aliança. Na primeira, Jonatas que foi fazer aliança com Davi. Foi 1 Samuel 20. Ele jurou ser leal a Davi e prometeu proteger Davi, né? Na segunda, Jonatas reafirmou a lealdade à casa de Davi, e Davi afirmou lealdade à casa de Jonatas. Tanto é que Mefibosete depois vai ser poupado por amor a Jonatas, por causa da aliança de Jonatas. E agora a terceira aliança que eles fazem. Então, esse é o último, como eu disse, encontro deles dois. Jonatas não fazia ideia de que ele seria morto antes que Davi tornasse rei. Ele vai ser morto em batalha, tá? Ok, fechou uma cena aqui, percebe? Davi está no deserto, Saul não acha, Jonatas acha rapidinho, vai lá, fortalece Davi, encoraja, é um bálsamo para o Davi que está lá, cheio de medos, temores, por causa do que está acontecendo. Tem uma providência de Deus para mandar uma pessoa, um irmão na fé, para encorajá-lo. Agora a câmera, na nossa narrativa, sai de lá e vai para quem? Vai para os Zifeus, porque eles estavam no deserto de Zife. Então, os Zifeus são os moradores dessa região. São os Zifeus. Versículo 19. Então subiram os Zifeus a Saul. Deixa eu subir aqui essa tela, para ficar melhor. Subiram os Zifeus a Saul. Então eles, há uma questão geográfica aqui, não só para o norte, mas também a geografia montanhosa. Eles sobem, certamente uma geografia mais um planalto, uma colina. Eles sobem a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimon. Aqui a pergunta não faz sentido para a gente na língua portuguesa, né? Mas a ideia é assim, ó. Você sabia que... Essa é a ideia. Você sabia que Davi está lá? Olha como eles dão a localização. É o Waze, né? Então está aqui, perto de daqui e ali. Davi está lá. Davi está na nossa terra, nos lugares seguros de Oreza. Então, Zif era uma cidade pequena, perto de Keila ali, um pouco para o lado, como nós vimos. E os moradores de Zif foram leais a quem aqui? Saul. Gente, eles eram da tribo de Judá. Zif está na tribo de Judá. Lembra que Saul, na outra vez, lá nos benjamitas, ele apela para o território dele? Fala assim: os seus benjamitas, vocês acham que Davi vai dar para vocês o que eu dou? Agora, eles estão numa terra de Judá. E os Zifeus são de Judá. Só que os Zifeus são leais a Saul, né? Lembra? O que Saul fez com Nob? Acabou com a cidade. O pessoal de Keila soube disso. E se fosse entregar Davi, entregaria. Agora, os Zifeus, certamente, esse cara está louco, vamos falar logo. Esse cara vai vir aqui passar a espada em todo mundo. Vamos entregar Davi logo, ele está aqui, a gente sabe que ele está aqui. Parece que ninguém está do lado de Davi, né, gente? Que coisa. Ele não só está sendo perseguido por alguém maluco, mas as pessoas onde ele chega não estão do lado dele. Tudo bem, ele tem um grupo com ele, mas em Keila
vão entregar. Os ifeus entregam. Eles tinham medo de Saul. Medo de Saul. Mas assim, o cara tá louco. Ninguém protege Davi. Não, tá todo mundo com medo. O cara é louco. Está todo mundo com medo de Saul, não é? Mas Deus está cuidando de Davi, né? Isso basta. Mas para a gente, assim, como eu disse, falar é fácil, né? Imagina você lá, se anima, não é? E veja como foi importante Jonatas chegar nesse momento para animar Davi. Então os habitantes de Zif foram até Saul, lá em Gibeá, subiram até lá Benjamim, né? E revelaram o paradeiro de Davi, talvez esperando lucrar alguma coisa com Saul, indicando a localização. E veja, eles não fizeram isso depois de uma ameaça de Saul. Fizeram isso talvez com medo da retaliação, mas não teve uma ameaça que veio primeiro, ó. Porque essa história já devia estar. A história de Nob já certamente correu. Saul matou sacerdote, 85 sacerdotes. Você acha que isso não correu? 85 sacerdotes do Senhor que oficiavam no tabernáculo morreram. Só sobrou um, Abiatar. Então, os ifeus, bem cientes do poderio de Saul, da loucura, do espírito de vingança, da obsessão de Saul, estavam preparados para entregar Davi antes mesmo que qualquer coisa aconteça. No Salmo 54, agora abra aí. Você vai ver o título do Salmo. O título do Salmo, só lembrando, não é o que está em negrito, é o que está em itálico. Se vocês não sabem o que é isso, eu explico. Vamos lá. Salmo 54. O que está em negrito na sua Bíblia deve ser assim, algo como apelo para o socorro divino. Você viu aí? Isso não é Bíblia. Oração pedindo ajuda de Deus. O que é Bíblia é a um mestre de canto. Isso é Bíblia. Ou seja, ao regente do coral, né? O mestre de canto é ele. Salmo didático para instrumento de cordas. De Davi, quando os ifeus vieram a dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? O que é homiciado? Eu falo que ele estava virando homem, é isso? Não. Escondido, né? Refugiado. É isso. Homiciado é refugiado. Homiciado. Como é que está escrito aí? Escondido, é isso, oculto, refugiado, homiciado. Essa palavra aqui ensina bastante no processo penal. Homiciado é onde ficou Escondido. Então, olha só, ele fez esse salmo quando os ifeus foram falar para Saul: Davi está lá. Aí ele pega o caderninho dele de partitura e fala: vamos fazer a música. Olha a música dele: ó Deus, salva-me pelo teu nome. Você acha que não valeu a palavra de Jonatas a ele? Olha aí, gente, que a gente tem um salmo. E faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes. Os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. Porque Zifeu não é nem morador de quem? Ninguém. Quem ele tem? Quem tem o eu no céu, né? Além de ti? Eu tenho o Senhor. Olha que música bonita. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade dá cabo. Olha só, o que Jonatas falou para ele? Lembrou do que Deus falou. Então, pela fidelidade de Deus, o Senhor vai dar cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Yahvé, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É o salmo deste texto de 1 Samuel 23. É esse o salmo, é essa música que ele faz quando ele está lá, escondido em Oreza, em Zif, e os zifeus vão até Saul falar: ele está lá. Dão a localização dele, tá? Então, da parte dele, ele poderia falar o quê? Deus é meu ajudador. É isso que eu tenho o Senhor. E é isso que Deus quer que a gente faça mesmo, diante de Deus. Eu tenho o Senhor. Veja, e o Senhor nos dá o quê? Providência. Com Jonatas. Quem são os seus Jonatas? E Jonatas é providência do Senhor. Eu tenho o Senhor. Aí vem Jonatas. Então, ó, confia no Senhor. Eu vim aqui para fortalecer tua mão, né? Davi estava cada vez mais se retirando para as regiões para se esconder. Então ele diz isso no Salmo 20. Então, ó, os ifeus estão lá com Saul. Davi está lá.
a localização está assim, está aqui, perto de tal, do lado de tal. 20. Agora, pois, ó rei, e são os ifeus falando com Saul. Desce conforme te impõe o coração. Olha como eles sabiam do coração de Saul. Teu coração manda, né? Vai lá, está lá. Toca-nos a nós, entregarmos-nos nas mãos do rei. Então não só o povo de Zif entregou a posição de Davi a Saul, mas eles também se dispuseram a entregar Davi a Saul. Eles tomariam a iniciativa de ir lá. A gente vai lá, vamos lá, e a gente vai com você. Esse é o povo de Zif. O que Davi fez para eles? Nada. Davi acabou de salvar uma cidade israelita de filisteu. Glória a Deus. Não, vamos entregar. Esse cara aqui, Saul vem aqui, vai passar a espada em todo mundo. Eles não fazem isso. Acabam de ver que Davi é usado por Deus, mas não fazem isso. O que Saul diz? Olha, gente, a palavra de Saul é brincadeira, né? Você fala, não é possível, o cara tem essa cara de pau de falar isso. Vai indo que depois eu vou. Benditos sejais vós de Yahvé, porque vos compadeceste de mim. Coitado. Abençoados de Yahvé. Olha o que sai da boca desse cara. Vocês são abençoados de Yahvé. Vocês tiveram pena de mim. Então ele continua manipulando com sua autopiedade, autocomiseração. Eu estou sofrendo, eu não consigo pegar Davi. Vocês se compadeceram de mim, vocês vieram me dar a localização de Davi, do meu inimigo. Tenham pena de mim. Puxa vida, né? É autopiedade com poder. É tudo junto aqui, né? Veja, de novo, Saul fala sobre o Senhor conforme aquilo que ele vê. Não é assim, ó? Davi está lá. Louvado seja Deus. Ele está fazendo tudo errado, mas ele recebe a informação que ele quer. É Deus, hein? Não é muito evangélico assim? Está fazendo tudo errado, mas uma coisa dá certo. Olha, Deus é maravilhoso. Está tudo errado, tá? Deus está no negócio. É Deus purinho, né? Está vida de pecado, está desobedecendo a Deus, mas acontece uma coisa que ele quer. É Deus. E aí, é o Saul, ele vai pelo que ele vê, ele interpreta a realidade pelo que ele vê. Foi assim com Keila. Davi está lá em Keila, a cidade tem muros e portas. Deus me deu. O cara está perseguindo o ungido do Senhor sem causa. E fala que Deus me deu, e usa o nome de Deus aí para falar isso. Ele vai pelo que vê, ele não tem interpretação correta, não é? Tem nada a ver o que Deus está fazendo e ele está lá. A orientação de Deus é essa. Veja, Saul não tem a orientação de Deus. Por isso é que ele vai pelo que ele acha. Davi tem a orientação de Deus. Essa é a diferença. Ele fala o quê? Vão, pois, e depois, informai-vos ainda melhor. Porque, olha só, ainda melhor. Eles já deram localização de Waze. Eles querem agora mais ainda, né? Eles querem localização... Sim, debaixo de que árvore que ele está. Porque... Debaixo de que árvore? Por quê? Porque esse cara é esperto demais. Olha, ele fala assim, ó, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Ele sempre manda alguém, né? Não é? Ele sempre manda alguém, ele não vai, é Jonatas que ia, é Jonatas que começou, ele é sempre depois. Percebe que Saul não muda, ele não se arrepende, não tem um arrependimento, dá errado, ele não se arrepende, mas vamos lá. Então, ele era um guerreiro apto, né? Mas ele não conseguia encontrar Davi no deserto, então ele pede para os ifeus que deem exatamente a localização. E gente, a palavra astuto aqui, ele usa, é interessante. Adivinha onde está essa palavra? Em Gênesis. A serpente. É a mesma palavra que o Senhor fala, a mais astuta, sagaz. Saul usa esse termo para Davi. É brincadeira, né? É brincadeira. Não. Perceber Deus, não. Isso não é com Saul. Perceber Deus. Ele quer o que ele quer, o coração dele. Ele está entregue ao seu coração. Romanos 1 lá. Ele está entregue ao seu coração. É um horror mesmo, né? Então, enquanto a astúcia da serpente traz o pecado, ele usa o mesmo termo para Davi. Ele é astutíssimo. Ele é difícil, menino, né? Esse ruivo que vende o queijo é difícil, menino aí. Ele foi dito como se ele nem soubesse.
Como se não soubesse. É muito cara de pau. 23. Pelo que atentai bem e informar-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Ele não quer errar, percebe? Ele quer que todo mundo faça tudo para ele ir e matar. Então, voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo entre todos os milhares de Judá. Então ele queria saber que rocha que estava aqui, exatamente isso. Qual é a árvore que Davi está embaixo, qual é a caverna que ele está, ele quer saber o local exato que Davi está. E assim, ele não tem desejo nenhum de procurar uma agulha no palheiro, Saul. Por isso ele quer que a localização seja dada assim, mastigada para ele. Ele não quer ter esse trabalho. Oi? Ele é obcecado por Davi, é doente. Tanto que o capítulo 16 fala, o Senhor mandou um espírito maligno para ele, para o atormentar. Ele está nisso. Isso é juízo de Deus. E nisso ele está tomando as suas decisões. Né? Que é mal, ele está entregue a si mesmo. Ok, então se levantaram eles e se foram a Zif. Então veja, o versículo aqui não diz que os zifeus voltaram, souberam certinho, depois voltaram a Saul. Isso aconteceu, mas o autor condensa tudo isso. Então eles falaram onde estava Davi, eles falaram e voltaram lá para Saul, e agora Saul vai com eles. Versículo 24. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Agora olha só, Davi já estava um dia e meio à frente, os estudiosos entendem. Quando eles chegaram lá para Saul, estava aqui em Gibeá, falaram, olha quanto tempo, deve ter um dia, 2 dias aí andando, aí fala, aí volta. Nesse tempo aqui, Davi já mudou de localização, Davi já desceu, já foi para o deserto de Maom. Aqui parece perto, gente, mas longe, tá? É pelo menos um dia e meio, 2 de caminhada. Então Davi já desceu, ó, está em Maom. Enquanto eles dão a localização de Oreza, Davi desce. Então Davi certamente ouve sobre o avanço de Saul e foge. Ele sai da região de Zif, mais ou menos 5 km para o sul, entrando no deserto de Maom. E, embora Saul tivesse essa ajuda dos zifeus, Davi estava um passo à frente deles. Davi estava com o Senhor. Né? 28. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Então, gente, é mensageiro por tudo quanto é lado, né? Um sabendo do outro rapidinho. Tá lá, vai falar, não vou. Imagina que o pessoal corria, né? Esses aí deviam usar um Adidas bom na época, porque esses corriam. Os atletas, né? Esses eram os que chegavam para dar mensagem, antes de que acontecesse. Isso foi dito a Davi. O quê? Saul está chegando. Pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Então agora está perto, gente. Está perto a ponto de que dá para ouvir um outro. Mas tem uma penha no meio, uma rocha no meio. Davi tinha seus espias, sabia o que Saul estava fazendo, e agora eles se encontram numa penha. A ideia aqui é que uma montanha, uma rocha divide os dois. Está nessa proximidade, gente. Do tipo assim, é o mais perto que está. Acabou para Davi. Saul chegou, tá? 26. 26? É isso. Aí, né? Saul ia de um lado do monte. Olha só agora a cena. Saul chegou em Davi. O que os diferencia agora é uma montanha. Saul ia de um lado de um monte e Davi e os seus homens de outro. Você consegue imaginar isso? Uma montanha no meio deles? Só isso que está separando. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e seus homens para os prender. Então uma montanha separa os dois. Saul divide seu exército. A ideia aqui que parece é que Saul está dividindo o exército dele para pegar Davi do outro lado.
Então imagina uma montanha que, essa é a montanha, Saul e Davi está aqui. Saul divide o exército agora. Pegou. Certo? Pegou, gente. Não tem por Davi ir. Eles estão indo para frente, Davi não consegue voltar, tem a rocha e tem os dois lados. Tem Saul e os seus homens dos dois lados. Então, parece que o fim da linha chegou. Não dá para escapar desse cerco. Davi agora está nas mãos de Saul. Mas então veio um mensageiro a Saul. Do nada. Vem um cara e fala: apresse-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Gente, é providência demais. É impressionante isso. Não tinha mais saída para Davi. Chega um mensageiro e fala: Saul, filisteu está invadindo. É quando a gente parece que não tem mais solução que isso. Não tem mais solução, não é? Ele usa ímpio para dar solução para a gente, é ou não é? Filisteu atacando Saul, vai lá agora sim. É uma ironia. Filisteu salva Davi, né? Os filisteus salvaram Davi. Quem teria imaginado isso? Que maneira de Deus livrar o seu ungido. E gente, assim, quem que invadiu Keila? Que povo? Filisteu. Cadê Saul? Tá nem aí que Filisteu, eu quero Davi. Agora, Saul, o que faz Saul ir para ajudar? Já está quase. A não ser que o Senhor esteja nisso. Não tem como Saul falar: eu não vou não, deixa o Filisteu lá acabar com a cidade, eu estou aqui. Mas Saul para de perseguir Davi, vai. Finalmente Saul está lutando contra o Filisteu. Finalmente. Em que situação? Quando o ungido do Senhor ia ser pego. É Provérbios, o coração do rei está na mão de quem? Acabou. Deus é soberano, impressionantemente soberano aqui. Pelo que Saul desistiu de perseguir Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Então, um ataque filisteu exigiu a atenção de Saul. A briga pessoal com Davi, a obsessão por Davi, foi menor do que a ameaça nacional ali para ele. Naquele momento foi menor. Por quê? Não sei. Só tem uma explicação, né? A gente sabe. Só se o Senhor pegou o coração dele e falou assim: ó, você vai se preocupar sim com Israel agora. Agora você vai, porque você não vai pegar Davi. Então eu vou virar seu coração não sei para onde. Só por isso, só pode ser isso. Porque a gente é Saul. É Saul, não é? Ele não está nem aí com o filisteu. E quando Davi ouve que, né, quando ele está indo em direção a ele, ele vai para a rocha. Essa rocha aí, eu não falei antes, mas em hebraico é rocha da separação. A ideia é essa: rocha de escape, rocha da separação, rocha da divisão. Essa rocha virou um memorial. Uma rocha livrou o ungido do Senhor e os que estavam com ele. Ela existe? Hã? Ela ainda existe? Não procurei saber se essa rocha ainda está lá. Agora, eu acho difícil, é muita erosão por muito tempo, enfim, muitas mudanças de situação ali de solo, não sei se está lá, tá? Depois você pode pesquisar, você pesquisa e me fala? Obrigado. O vale da luta está. O vale está lá. Tá, gente, eu vi um documentário daquela moça. De Aline Israel. Da Aline. Vale de Elá. Não Vale pode de esquecer. Elá. Onde que é a luta? É lá. É lá. Não dá para esquecer. Tá vendo como vocês se lembram? Onde é que Davi lutou por ele? É lá. Pronto, você não esquece mais. Vamos lá. Essa rocha então virou um memorial. Agora, gente, rocha dividindo. Lembrou de alguma coisa? Uma pedra de esquina que divide. Quem é protegido pela rocha? Rocha é um dos atributos, é um dos nomes que é dado ao Senhor, a Yahvé. Aliás, no Cântico de Ana, que é a linha teológica do livro todo, Ana fala assim: não há rocha como o nosso Deus. Capítulo 2, versículo 2. Não há rocha.
e é uma rocha que livra o ungido do Senhor, né? Nessa história, Davi é protegido pela rocha que está entre ele e Saul. E muitos salmos, Davi fala assim: quem é rocha senão o nosso Deus? A gente canta isso, né? Quem é Deus acima de ser? Quem é rocha como o nosso Deus? O Senhor é a minha rocha. Por quê? Rocha, você imagina você viver em uma região que você vê uma rocha, aquilo ali não muda, gente. Uma rocha é um negócio fixo, não é? É forte. Assim é meu Deus. Olha a ideia, a ilustração de Deus meu Deus é uma rocha, é imutável, é forte, ninguém consegue vencer, é algo que não dá para você empurrar e sair do lugar. Esse é meu Deus. Então, a providência de Deus de novo em livrar Davi, agora por meio de uma circunstância, de um ataque filisteu. E o texto termina dizendo que Davi subiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi, ou En-Gedi, que no hebraico é Ge a pronúncia, sempre é Ge, tá? Tanto em grego quanto em hebraico, não é Getsemane, é Getsemane, sempre o G é Ge. Então Davi vai para as regiões do Mar Morto ali, ó. Olha aqui, ó, bem na beira, tá? Davi sai dessa região, ele está aqui em Maom, ó, e ele vai agora mais tranquilo para as regiões de En-Gedi ali. Ele se estabelece ali, ele sobe, então o texto diz que ele subiu, então uma região mais alta, que dá mais proteção. Quem está no alto consegue ver o que está acontecendo embaixo, quem está vindo é mais protegido no alto. Então ele está lá nas colinas, perto desse oásis aqui. Dizem que era um oásis, era um lugar de frescor, era um lugar agradável para se estar. Depois de ter sido liberto, ele vai para um lugar de frescor com os seus, com o povo dele. Tinha água pelo menos, né? Esse é o nosso texto. Vamos ver a estrutura. A estrutura vai nos dizer muita coisa, tá? Vamos lá. Deixa eu diminuir que aí cabe tudo na tela. Aí. Bom, vamos lá. Do ponto 1, do 15 ao 18, lembra? A gente tem cenas. Toda narrativa tem cena. A minha dica é, se você está vendo uma narrativa, seja nos evangelhos ou no Antigo Testamento, tem uma história sendo contada, divida em cenas, como se fosse um filme. A primeira cena é clara, do 15 ao 18, não é? Muito clara. O encorajamento de Jonatas a Davi diante da perseguição de Saul. Eu poderia colocar ali assim, ó, a providência do encorajamento. Não poderia? Foi providencial aquilo. Jonatas sai do lugar que ele está e vai. Que providência de Deus em mandar coragem, né? Então, olha lá, versículo 15. Davi refugia-se de Saul no deserto de Zif. Versículos 16 a 17. Jonatas diz palavras de encorajamento a Davi, fortalecendo sua confiança em Deus. É uma providência muito boa isso. E C, versículo 18, Jonatas e Davi fazem aliança e se separam. Qual é a próxima cena do nosso texto? A providência de Deus a Davi diante da perseguição de Saul. Então eu tenho ali uma providência mandando alguém, depois eu tenho a providência também mandando alguém, só que é um mensageiro. Por um lado a providência encoraja, por um lado a providência livra. Mas em ambos tem providência por meio de pessoas livrando e encorajando, né? Os ifeus relatam a localização de Davi e se oferecem para entregá-lo, versículos 19 e 20. B. Saul solicita informações mais precisas. Saul não quer ficar procurando Davi não, ele quer mastigado. Onde é que está? Eu vou direto. Versículos 24 a 26, letra C. Saul e seus homens perseguem Davi no deserto de Maom, que é aqui que quase pega. Só uma montanha entre os dois. 27 e 28, Saul desiste de perseguir Davi por ocasião de um ataque filisteu. Uma providência de um ataque filisteu faz com que Saul pare e desista, quase pegando Davi. E Davi se refugia em Gedi. Olha para isso e fala assim, sobre o que esse texto está falando? Ok, olha só. Espera aí. O que você tem na cena 1? O encontro
Jonatas. Jonatas. Então, É o encontro de Jonatas. você tem Jonatas encorajando, certo? E eu coloquei a palavra providência de propósito. Providencialmente, Jonatas vem e encoraja Davi. Providencialmente, os filisteus atacam. Então você tem um encorajamento e um livramento. Então, vamos tentar olhar para essa cena e falar, sobre o que você está falando? Sem dar a lição ainda. Sobre que assunto? O que eu escrevi aqui? Sobre como Davi foi fortalecido por Jonatas e livrado pela providência de Deus, diante da perseguição. Samuel, eu estou escrevendo agora sobre como Jonatas encorajou Davi e como Deus livrou Davi de Saul. Eu tenho providência de Deus aí dos dois lados. Você pode pôr, por exemplo, sobre a providência de Deus em encorajar Davi por meio de Jonatas. Pode ser até melhor essa escrita. Sobre a providência de Deus em encorajar Davi por meio de Jonatas e em livrar Davi por meio de uma circunstância com os filisteus. Olha quem que está soberanamente conduzindo isso. Vem um amigo, um irmão e fala, força. Daqui a pouco vem um mensageiro e fala, Saul, vamos embora, vamos lá. Davi, ele é livre. Ele fala, meu pai não vai botar a mão. Meu pai não vai botar, ele fala, assim, é promessa de Deus, é encorajamento em Deus, percebe? E aqui eu resumo o texto. O texto está dizendo que Jonatas vai a Davi, que estava no deserto de Zif, e o fortalece em Deus diante da perseguição de Saul, fazendo com ele uma aliança. Saul, sendo informado pelos zifeus da localização de Davi e tendo informações mais precisas, persegue Davi pelo deserto de Maom. Contudo, tendo sido informado que os filisteus invadiam a terra de Israel, Saul desiste de perseguir Davi e este se refugia em lugares seguros em En-Gedi. É o resumo. Jonatas vai a Davi e encoraja. Depois, Saul tem a localização de Davi, persegue, mas vem uma circunstância, ele desiste e Davi se refugia. O que a gente aprende com o texto de hoje? O que esse texto tem a ver comigo aqui nessa igreja em 2025, em novembro? Saul no deserto, Davi no deserto, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com a igreja. Ótimo ensino, Raquel, ótimo ensino. Podemos ter certeza, ou Deus nos encoraja e nos dá saídas em meio às tribulações, por sua providência soberana. Percebe como o texto está dizendo isso para nós? Eu tenho que olhar para a ida de Jonatas a Davi, e pelo livramento de Davi, o que Deus está fazendo aqui? Quem é o herói, gente? É Deus o herói, sempre. O que Deus está fazendo aqui, nesse texto, que faz hoje aqui? É essa a pergunta. Eu escrevi, o Senhor, olha aí, em sua soberana providência, usa irmãos e amigos na fé e circunstâncias para fortalecer e livrar seus servos diante de tribulações dos seus inimigos. De novo, o Senhor usa pessoas, irmãos na fé. Gente, é Jonatas que chega, é um amigo na fé. Mas não só isso, ele usa circunstâncias. Um ataque filisteu, quem diria? Para quê? Para favorecer os seus servos, livrando-os, fortalecendo-os em meio aos ataques do inimigo, em meio às tribulações da vida. Isso vale para hoje ou não vale, esse ensino? É um ensino para sempre. Isso é uma verdade sobre Deus. Deus não deixando o inimigo nos tocar. Isso não significa que a gente não vai morrer, que a gente não vai, que não vai ser degolado lá o pessoal dos cristãos perseguidos. Mas significa que Deus, em sua providência, envia encorajamento para esses irmãos, por meio de outros irmãos. E muitas vezes livra, até chegar a hora da morte, não tem problema. Mas quantas vezes Deus nos livra? Deus nos dá saída, escape de situações, de tribulações, por meio de pessoas e de circunstâncias.
De repente, o governante que é ímpio faz uma coisa que dá um escape para você. E é ímpio fazendo. Então, Deus faz isso mesmo. Deus usa filisteu para desviar a atenção, para proteger você. Deus usa, inclusive, ímpios, inimigos da fé, nos seus propósitos soberanos, para o bem do seu povo. Alguém sabe? O que é? Ok. Como é que você vê Jesus aí? Bom, antes da gente ir para, de fato, Cristo no texto, vamos ver aqui o que a gente pode olhar. De novo, nesse texto, de novo, a história bíblica da inimizade desde Gênesis 3,15. Percebe? É um inimigo perseguindo a semente da mulher. Duas linhagens opostas. De novo, Deus está preservando a semente da mulher de onde virá o Messias. Deus está preservando isso. De novo, um tema que vai pela Bíblia toda, sofrimento e perseguição. A Bíblia toda o povo de Deus sofre e é perseguido. É um tema longitudinal, um tema que vai a Bíblia inteira. E aqui a gente tem cada vez mais a progressão da inimizade. E agora aqui, vamos lá. Como é que eu vi Cristo aqui nesse texto? Bom, quem que é tipo de Cristo? Davi, certo? Por que ele é tipo de Cristo? Jesus foi cercado por inimigos maus, traído pelos do próprio povo. É ou não é, Zefeus? Vocês são de Judá, cara. Pô, vai trair Davi, vamos trair, não interessa. E Jesus, assim como Davi, foi entregue para morrer, para sofrer. Ele experimentou perseguição, sofrimento e isolamento. Davi é um tipo de Cristo. O que Davi experimentou, Jesus experimentou. Traição dos seus, perseguição, sofrimento, isolamento. Quantas vezes ele não saía para não ser morto? Agora, Jonatas é um tipo de Cristo. Por quê? O que Jonatas faz aí que nos lembra Cristo? Ele sai do lugar dele e vai consolar com as palavras de promessa. Jesus sai da sua glória. Jonatas estava lá no reino e vai até Davi para lhe encorajar. Jesus faz isso em um mundo de dificuldade e perigo. Considerou Jesus a nossa necessidade e veio para nos falar palavras de consolo, encorajamento e conforto. Jonatas é um tipo de Cristo aqui. E que mais? Como Jonatas, Jesus é um amigo disposto e presente. Hebreus 4. Jesus é capaz de se compadecer daqueles que se achegam a Ele e dar socorro em ocasião oportuna. Olha como Jonatas é um tipo de Cristo aí. Ele chega para fortalecer a igreja. Cristo não faz isso conosco. Com suas palavras. Aqui, Ele nos fortalece na fé, em meio à perseguição. E o que mais é tipo de Cristo? A rocha. A rocha, a pedra de escape, tipifica Cristo. Jesus é a pedra angular. Aqueles que estão em pacto com Ele são preservados. Jesus é a pedra que divide mesmo. Foi isso que Pedro falou. Ele é a pedra que divide. E vai ter gente que vai tropeçar nessa pedra e vai se dar mal. Os judeus fizeram isso. A pedra dividiu. Jesus é a rocha ali de escape. E que analogia a gente faz hoje que são aplicações? Ok, o que tem a ver com isso? Jesus está. Agora a igreja, o corpo de Cristo, passa por traições daqueles que dizem fazer parte dela. E por causa disso, a igreja também enfrenta sofrimento. Então não é. Muitos que dizem fazer parte da igreja, depois se levantam como traidores. E a igreja experimenta sofrimento por causa disso. Perseguição, ameaça, por gente que se dizia ser, mas não é. A igreja, o corpo de Cristo, é encorajada e fortalecida por Jesus, que é o tipo de Jonatas lá, né? O Jonatas é tipo dele. Jesus nos chama de amigos. Jesus nos fala assim, fiquem firmes. Leia a carta aos Hebreus, é o tempo todo assim, firme pessoal, não desanimem. Tá difícil, né? Eu estou com vocês. Hebreus é o tempo todo isso.
Não vacilem, não joguem fora, não abandonem, tem coisa muito boa preservada para vocês. Foi isso que Jonas falou, você vai ser rei. Jesus nos fala hoje pela palavra, não desanimem em meio à tribulação, não desanimem. Eu sei que está difícil mesmo, mas não, eu estou com vocês, eis que estou convosco todos os dias, não é? Mantenha-se confiante hoje, os valores do mundo estão atacando a gente, família, educação, não é? Valores, tudo isso está atacando a nossa casa. O que a gente faz? Força, gente, mantenham-se firmes. É Jonatas vindo falar com a gente, né? É o maior que Jonatas vindo falar com a gente. Coragem, mantenha-se. E por último aqui, ó, nossa tarefa de Jonatas, de sermos Jonatas uns para os outros. A igreja tem um ministério de encorajamento mútuo, fortalecendo as mãos e o coração de muitos, para que perseverem diante dos ataques do inimigo. Você lê a carta aos Hebreus, principalmente o capítulo 3 ali, admoestem uns aos outros, para que o engano do pecado não fique com vocês, e vocês se desviem. Essa tarefa de Jonas com Davi é a tarefa minha e sua aqui, na nossa vivência. A gente se abrir um com o outro, ser amigo de fato, falar, estou passando por isso, pastor. Estou passando por isso, irmão. Não precisa ser um pastor necessariamente. Ora por mim. O que você pode, me ajuda nisso? Busque Jonatas em Oreza. Tem um puritano que falava assim, vez ou outra, ele morava perto de um bosque, ele falava, eu vou para o bosque de Oreza com a minha Bíblia me encontrar com Jonatas, que é o meu Senhor, né? Estava fazendo eu vou me encontrar com o meu Senhor e ser encorajado pelo Jonatas no meu bosque de Oreza. Ele ia para o jardim dele para ser encorajado pela palavra do amigo. Isso é uma lição para nós aqui em igreja. Quem são nossos amigos? Muitas vezes a gente se esquiva de, eu não vou falar não, vai me julgar, não é isso? Gente, isso não é palavra de cristão. Eu sou pecador tanto quanto você, eu preciso te ajudar. É Jonatas e Davi. Bora, deixa eu abrir aqui, ó, o que Deus fala. É mais agradável, faz o que o teu coração quer. É isso. É isso. Também precisam de Cristo, elas precisam da mensagem. E muitas vezes você é um bálsamo na vida de uma pessoa assim, que não tem nada, exato, não sabe de nada, e você pode fazer isso, pode falar, de fato. pode demonstrar amor, você pode ter uma palavra de conforto. Às vezes dá uma ligação. Uma ligação, uma visita rápida. Uma mensagem. Lá nós fazemos capelania lá na Santa Casa, em vez ou outra eu falo, puxa, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso hoje. Não sei se é crente ou não, mas eu precisava ouvir isso. E a gente da igreja, a gente precisa ouvir coisas constantemente, que a gente se esconde, que está de máscaras, tudo bem. A gente deixa de ser abençoado por Jonatas em Oreza, né? É Deus, assim, o que eu tenho... Nos aconselhamentos que eu faço, eu abro a Bíblia, muitas vezes eu falo, o que Deus fala? Ele fala, puxa, isso consola. Foi consolador lembrar disso. Foi consolador para Davi lembrar do que Jonatas falou. E se fortaleceu. É isso, irmãos. Texto bonito, né? De amizade, de providência soberana de Deus. Mandando uma pessoa, um irmão na fé para falar, e mandando um filisteu para livrar. É muito bonito isso, essa relação, né, de Deus com o seu povo, Jonatas e Davi, não é isso? Muito bem. Perguntas, considerações? Pode desligar. Semana que vem...